Quando eu estava na escola, eu era uma dessas crianças que eu não conseguia apresentar o trabalho na frente da turma. Eu ficava vermelho, minha mão começava a suar, eu me perdia completamente no que eu estava falando. E hoje eu tô numa praia no sul da Albânia, menos de 1 hora da Grécia, como é praticamente uma Grécia, só porque eu consegui superar minha timidez e falar com pessoas. Sempre tive muito problema com isso. Mas eu realmente acredito que se tem uma coisa que pode mudar a sua vida é conseguir falar com pessoas, se comunicar, conseguir criar conexões verdadeiras, conexões genuínas. E eu tava pensando nisso porque ontem a gente tava numa outra cidade aqui na Albânia também, que era em Saranda. E eu e essa minha amiga, a gente decidiu sair de noite e a gente começou a conhecer pessoas locais, a gente começou a conhecer pessoas daqui e também simplesmente por falar com essas pessoas a gente viveu experiências que a gente nunca teria imaginado, saindo um dia, falando, conhecendo pessoas e, enfim, trocando ideia, tendo novas experiências, simplesmente por conversar com alguém. E essa não é a primeira vez que isso me acontece, principalmente viajando. Já tive várias e várias experiências, até não só experiências, tipo coisas malucas que acontecem, mas também simplesmente conversas que são interessantes, conversas que te preenchem, que fazem sentido na tua vida. E isso não só em questão também de diversão, de nossa, sair, vou curtir, mas também em questão profissional. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu me juntei, participei de um desafio sobre criação de startups com mais 4 pessoas que na época eu não conhecia. A gente tinha 3 semanas para criar um negócio do zero, seguindo o programa daquela instituição. E em 3 semanas a gente virou basicamente melhores amigos. A gente criou uma startup que venceu o desafio de um dos maiores investidores anjos do Brasil. Simplesmente por botar a cara a tapa, por fazer as coisas, por se conectar, por conhecer outras pessoas. Isso com tudo na minha vida, com todas as oportunidades profissionais que eu tive, com tudo. Então, eu realmente acredito que conversar com pessoas, que se conectar com pessoas, que saber falar com as pessoas, saber ser mais aberto, conseguir trocar ideia, é algo que pode literalmente mudar a sua vida. Por mais que talvez, se você também era um cara tímido como eu, você talvez fosse muito bom na escola e você conseguia passar na prova sem nem mesmo estudar, isso pode ter te dado uma confiança de que as coisas são muito mais fáceis. Eu tinha muito esse problema de querer colocar tudo sob o meu controle, de eu querer fazer tudo sozinho, porque eu tinha confiança em mim, eu tinha dificuldade em fazer isso com outras pessoas, de construir junto com outras pessoas. Mas quando eu consegui mudar essa mentalidade, quando eu consegui me abrir para outras pessoas, para de fato conseguir colaborar, conseguir criar conexões, isso de fato mudou completamente minha vida. Então, eu tenho certeza que se você seguir o que eu vou te falar agora, isso também vai mudar a sua vida, ainda mais se você já for uma pessoa que, já é inteligente, já sabe fazer as coisas, já tem essa vontade, só te falta, de fato, as conexões. Então, como que você, de fato, faz para conseguir se conectar com outras pessoas, quebrar essa timidez e criar essas novas experiências, ter isso tudo, ter todos esses resultados que eu tô te falando? Primeiro de tudo, é ter a mentalidade de tomar os pequenos passos, ao invés de querer mudar tudo de uma vez, querer quebrar sua timidez. Esse é um processo que demorou anos para mim, eu confesso, foi muito difícil, continua sendo muito difícil, tem muitos momentos que eu ainda tenho essa dificuldade, que eu ainda tenho essa timidez, mas assim, o que mais me ajudou foi ter essa mentalidade de seguir pequenos e pequenos passos. Eu tô falando passo tipo dar oi para alguma pessoa na rua, criando essa confiança, ir dando oi, dando bom dia, cara, qualquer coisa, vê como uma vitória, qualquer coisa que já te coloca fora da tua zona de conforto. Se você for muito tímido, às vezes, cara, é um oi no dia, isso já pode ser uma vitória que já vai te dar motivação para continuar falando com pessoas, para continuar indo atrás. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente para conseguir quebrar essa timidez, para conseguir se expressar, mostrar o seu eu autêntico, mostrar aquilo que você sabe, todo o potencial que você sabe que você tem, mas que as outras pessoas talvez ainda não enxerguem porque você ainda está fechado dentro de um casulo. Então esse é o primeiro passo. Enfim,
ir com pequenos passos. Segunda coisa, e principalmente se você for como eu, talvez... muitas vezes eu me acho meio esquisito, meio diferente, meio estranho de certa forma. Muitas vezes eu tive muito problema com isso. Eu ficava querendo me encaixar em grupos sociais, eu ficava querendo me moldar para conseguir conversar com certas pessoas. Só que com o tempo eu fui percebendo como isso era ridículo, como não faz nenhum sentido, e que na verdade o que te torna único é ser estranho de certa forma, ser diferente de certa forma. E quando você consegue abraçar isso completamente, eu te garanto que você vai conhecer as pessoas certas, você vai conhecer as pessoas que pensam também como você, que entendem, que conseguem conversar melhor com você, que conseguem te entender melhor, que você vai ter conversas muito mais gratificantes também. Então, vai tomando pequenos passos, tem não tente se modelar para outras pessoas. Você pode às vezes entrar em conversas e, não tô interessado, e cair fora. E outra coisa que pode te ajudar muito, que foi o que me ajudou, é ir atrás dos teus interesses. Se você, cara, que nem no meu exemplo, eu fui para um desafio de criação de startup. Eu sempre gostei de negócios, de coisas nessa linha. Então aquele desafio fazia total sentido para mim. Era coisa que eu realmente estava interessado, e eu consegui encontrar outras pessoas que também tinham esse mesmo interesse, que pensavam parecido, que tinham objetivos parecidos com os meus. Por isso a gente conseguiu formar um laço tão rápido, uma conexão tão profunda e tão rapidamente, porque são pessoas que têm esses mesmos interesses, que pensam parecidos. Então uma coisa que você pode fazer agora mesmo é listar o que você gostaria de experimentar, de começar, de tentar, porque é isso, não é? Talvez você nem saiba ainda exatamente quais são os seus interesses, mas só de ir lá, botar a cara a tapa, ter novas experiências, isso já vai, primeiro, te tornar uma pessoa mais interessante, porque você vai ter essas experiências, você vai estar conversando com mais pessoas, você vai estar conhecendo novas partes do mundo, conhecendo coisas que você não imaginava, vendo o mundo através de outras perspectivas, de outras visões. E isso vai te tornar uma pessoa mais interessante para o próximo hobby, talvez, que você for tentar, para o próximo grupo que você for. Então, sei lá, se você quer começar na academia, cara, entra numa academia, entra em alguma aula que você fale, nem que seja só com o professor ali da academia. Cara, só isso já vai te ajudar, já vai começar a te soltar e fazer te sentir melhor nessas comunicações, enfim, tendo esse lado mais social. Que também outra coisa é que uma coisa que você pode ver é como se fosse um motor, que você vai ter que ir lubrificando, que não... se você fica muito tempo sem praticar, de novo ele já para. Então uma coisa que você pode fazer também é criar esse hábito, né? Que nem eu falei dos pequenos passos. Dá bom dia, boa tarde, boa noite. Isso já vai te ajudar bastante. E... cara, outra coisa, se você for viajar, que nem eu tô viajando agora, não precisa ser pra Europa, não precisa viajar o mundo. Talvez você pode viajar para uma cidade perto da sua, talvez para uma capital, se você não é de capital, e ficar em algum hostel. Cara, o hostel é um dos melhores lugares também para conversar com outras pessoas, para entender pessoas que têm essa mente mais aberta, que estão querendo viajar, que estão querendo conhecer o mundo. Aqui é impressionante. Eu chego no hostel, primeira coisa, where are you from? De onde você é? A gente já começa uma conversa e já começa a conhecer sobre outra pessoa, já vai entendendo, e isso também é muito interessante. Pode ser uma experiência que te ajude, mas é um interesse. Talvez viajar não seja seu interesse, talvez seja, cara, um clube de leitura. Gosta de ler? Cara, entra num clube de leitura, fala sobre os livros que você está lendo. Tenho certeza que isso vai te ajudar, você vai conhecer novas pessoas fazendo isso. E outra coisa, principalmente se você tem esse lado mais... de analisar, né, se você tinha esse lado meio nerd na escola também, uma coisa que me ajuda muito, que pode ser meio esquisito eu falar isso, mas é analisar outras pessoas quando você está conversando com elas. Por exemplo, hoje sempre que eu tô conversando com alguém, eu presto muita atenção nessa pessoa, eu tô muito interessado no que ela tá falando, porque pra mim, cara, é como se fosse talvez foi meio errado falar isso, mas é como se fosse um jogo onde tu tá entendendo a mente daquela pessoa, você tá vendo como que ela pensa, tá entendendo a visão de mundo dela. E, cara, isso é muito interessante, porque, tu começa a entender... Quando tu começa a entender sobre outras pessoas, tu começa a entender mais sobre ti mesmo. Então não é só sobre, tô só estudando essa pessoa, mas
Isso vai te tornar uma pessoa mais interessante também, porque você vai estar mais interessado no que essa outra pessoa está falando. E também vai conhecer muito mais sobre ti mesmo. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer, que eu tô fazendo agora com a minha amiga também, quando a gente tá saindo e conhecendo outras pessoas, é tipo, cara, de onde que... Primeiro, entender qual que é a cultura que essa pessoa vem, pô, de que... Talvez, aqui é uma coisa que pega muito na Albânia, eles têm as três religiões, né? O ortodoxo, o católico e o muçulmano. E a gente vê como que as diferentes culturas se comportam, diferentes criações. Outra coisa, entender sobre a família, de onde essa pessoa vem, no que ela acredita. Tudo isso te ajuda a entender melhor sobre aquela pessoa e, se for uma pessoa que tenha visões parecidas com as suas, você pode criar uma conexão muito mais fácil, porque você entende o que essa pessoa está passando, você consegue enxergar isso muito melhor. Então, tem esse lado também de construir essa inteligência social, que vai te ajudar muito. Acho que a inteligência social, assim, é uma das principais habilidades que você pode desenvolver nos próximos anos, porque, cara, comunicação é uma coisa que a inteligência artificial, esse contato humano, a inteligência artificial não vai conseguir substituir. E entender de fato as pessoas, entender a mente das pessoas, entender o que motiva elas, também vai te ajudar a conseguir as coisas que você quer na sua vida. Talvez talvez você precise de alguma coisa e por você entender mais essa pessoa, você consegue chegar nela de um jeito diferente e conseguir o que você quer. E claro, não estou falando sobre manipulação, sobre usar outras pessoas, manipular outras pessoas, mas simplesmente criar mais situações de ganha-ganha também. Então, resumindo tudo, conhecer novas pessoas pode mudar completamente sua vida. Todas as maiores experiências que eu tive na minha vida, tanto profissionais quanto diversão, qualquer coisa na minha vida, foi porque eu me coloquei numa posição onde eu estava aberto a conhecer novas pessoas, criar novas conexões, criar novas experiências. E comece aos poucos, vá construindo essas conexões aos poucos, vai tendo essa mentalidade de tomar os pequenos passos. Isso vai completamente mudar a sua vida. Vá atrás dos seus interesses, vá atrás do que você gosta, não tente mudar pelas pessoas, aceite o seu lado meio esquisito. E isso vai te fazer ser uma pessoa interessante, uma pessoa que de fato cria conexões, que consegue o que ela quer na vida também. Então, por esse vídeo é isso. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo.